Então, bem-vindos a mais esta conferência do ciclo Grandes Obras da Literatura Universal, promovida pela Cátedra Cascais Interartes, uma instituição que surgiu sob os auspícios da Fundação Dom Luís I, que é uma unidade de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Desde 2019 que começámos este ciclo e pelo qual têm vindo muitos colegas de muitas universidades portuguesas falando-nos de obras que frequentemente nós a miúdo citamos e nem sempre lemos, mas portanto os chamados clássicos. Entre os autores que nós temos abordado já é William Shakespeare. Já o abordámos por 2 vezes, esta é a 3ª vez, e ainda este ano teremos pela 4ª vez o nosso colega e amigo Rui Carvalho Homem para nos falar de mais uma obra de Shakespeare, já que, enfim, Shakespeare quase que dava para fazer vários anos de ciclos, no ciclo das conferências, das grandes obras. Hoje vamos ouvir falar, enfim, daquela que é a sua peça Crepuscular, uma das suas peças, digamos que mais estranhas, mais singulares, e para nos falar dela temos connosco uma colega que é desde logo tradutora de Shakespeare e nomeadamente tradutora desta peça. Fátima Vieira, que é professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que é vice-reitora da Universidade do Porto e que é também, digamos, um nome de referência em tudo o que tem a ver com os chamados estudos da utopia. Para além dos estudos shakespearianos, ela tem-se afirmado ao longo destes anos, não só no plano nacional, mas também no plano internacional, como uma das estudiosas de referência nesta área. Por isso mesmo é um motivo de grande alegria para nós, o facto de ela ter de imediato acedido a este convite, o facto de ela ter prescindido de neste final de tarde de sábado, certamente de descanso depois de uma semana de trabalho intenso na reitoria. Não acompanhei, obviamente, mas não é difícil de adivinhar isso. E por isso mesmo eu só quero agradecer à Fátima a sua disponibilidade para estar aqui connosco hoje, para partilhar, o seu olhar sobre esta peça. Eu gostava de acrescentar o seguinte: esta peça foi traduzida pela primeira vez pela professora Fátima Vieira em 2001, é esta edição da Campo das Letras. Isto é um processo de investigação que deverá constituir e que constitui, mesmo que as pessoas não se apercebam disso, de facto, um grande evento em termos da tradução, um grande evento em termos literários, um evento que vem a decorrer desde há mais de 20 anos, acolhido e promovido pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em particular pelo Departamento de Inglês, e que tem a ver com com a sucessão de traduções de obras de Shakespeare, devidamente, não só por estudiosos de referência, mas também obras anotadas. Ora, o que é curioso relativamente a esta tradução, e eu vou só dizer isto, de imediato darei a palavra à professora, é que esta peça que foi, portanto, publicada há 22 anos, é agora reeditada, há uma nova tradução, desta feita da Relógio d'Água, igualmente pela professora Fátima Vieira, portanto que regressou não apenas para fazer uma edição revista, mas na prática para fazer uma nova tradução desta peça. Só a derradeira questão é esta: chamar a vossa atenção para o precioso prefácio que nós temos nestas edições e em particular este prefácio já da autoria da professora Fátima Vieira. E agora sim, eu dava a palavra à professora Fátima Vieira. Fátima, uma vez mais, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito boa tarde. Antes de mais, eu agradeço ao professor Mário Avelar esta generosíssima apresentação. Muito obrigada, muito boa tarde também a todos quantos estão hoje a ouvir-nos e antes de mais, muito obrigada por este convite. É para mim uma honra
participar neste seminário permanente das grandes obras da literatura universal, da Cátedra Cascais Interartes, da Fundação Dom Luís I e da Universidade de Lisboa, e eu diria que é mesmo um gosto para mim, mesmo um sábado à tarde, poder estar aqui a falar da Tempestade, que é sem dúvida a peça de Shakespeare de que eu mais gosto, provavelmente porque conheço mais intimamente e realmente porque me empenhei muito na sua tradução. Eu costumo dizer que realmente traduzi a Tempestade 2 vezes, porque realmente, como há pouco disse, traduzia para Campo das Letras, depois esta mesma tradução acabou por ser publicada também em 2011 pela Babel. Mas agora esta tradução, como estava a dizer o professor Mário Avelar, é substancialmente diferente da primeira em vários aspectos. Portanto, o que eu fiz foi revisitar o texto, mas não me reconheci nesse texto. Mas eu gostava só de explicar talvez um bocadinho melhor que tudo isto foi feito, como disse há pouco o professor Mário Avelar, no âmbito de um projeto de investigação que nós temos no Setups, como há pouco referiu, e que no âmbito do projeto de investigação que tem como título Shakespeare e o Cânon Inglês, História, Crítica e Tradução. Portanto, só este título do projeto permite-nos compreender que não se trata, então, de traduzir apenas a obra dramática de Shakespeare, mas também de fazer um estudo da sua recepção, portanto, da recepção das peças ao longo dos séculos, proceder também a uma apresentação crítica dos textos, e talvez importe também explicar como é que nós funcionamos neste projeto de tradução. Portanto, o nosso objetivo é a tradução da obra dramática completa de Shakespeare, por isso é que estamos a demorar tanto tempo, mas cada tradutor tem a sua peça, ou um conjunto de peças. Eu já traduzi a Tempestade, traduzi também o As You Like It, como vos aprouver, e vai sair também agora a tradução de Júlio César, mas o que nós fazemos é trabalhar individualmente cada uma das peças, mas depois, à medida que vamos produzindo a tradução de um ou 2 atos, vamos discutindo em grupo, e portanto isto significa que nós realmente beneficiamos do olhar crítico, do olhar informado dos nossos colegas que estão também a traduzir outras peças de Shakespeare, mas também significa que, porque nós funcionamos em grupo, temos também que definir critérios comuns de tradução, e que essa experiência de debate, de como deveria ser feita a tradução, foi para nós foi muito interessante. Aliás, tomou várias reuniões com discussão viva, ao fim das quais nós decidimos alguns critérios, como por exemplo traduzir para o português sempre que seja possível o nome das personagens e dos lugares que são mencionados, o que não acontece sempre em outras traduções de Shakespeare para português, respeitar sempre nas falas das personagens, por exemplo, a diferença entre thou, que significa tu, e you, que é vós, não é? Que mesmo quando parecem estranhas, e isto é muito relevante nesta peça de Shakespeare, porque são muitíssimas as variações de tratamento, e sobretudo quando nós lemos aquela parte da conversa entre Trínculo, Estevão e Caliban, nós vemos que há uma alteração nas formas de tratamento, mas é porque esta alteração marca também uma mudança de atitude no relacionamento entre as personagens. Decidimos também traduzir sempre em verso o que Shakespeare tinha em verso, manter a prosa quando Shakespeare estivesse na prosa, manter também uma tradução com um verso que tenha entre 10 e 14 sílabas, tentando sempre apontar para o alexandrino, embora nem sempre conseguido. Mas aquilo que me parece mais interessante nestes nossos critérios de tradução é que fazemos sempre com que haja uma correspondência exata entre os versos em inglês e em português, isto é possível localizar na tradução o correspondente a cada ato, a cada cena e a cada verso. Se formos procurar ato 1, cena 2, verso 143 em Shakespeare, deveremos ser capazes de encontrar exatamente o correspondente também nesta nossa tradução. E também é lógico que também decidimos sempre utilizar como texto de partida o texto shakespeariano, que é considerado mais fidedigno. É lógico que quando estamos a falar da Tempestade, esse não é um aspecto problemático, porque na verdade o único texto que chegou até nós é o que Ralph Crane preparou para o primeiro fólio, não é? Portanto, foi a partir desse texto
exatamente, que desenvolvia o trabalho de tradução, e depois contando sempre, consultando diferentes edições da Art and Penguin e Oxford, para eu próprio compreender, porque isso é também um aspecto importante, é que mesmo a crítica inglesa nem sempre está muito de acordo sobre o que é que Shakespeare quereria realmente dizer, e portanto o nosso trabalho acaba por ser também um trabalho de edição. Mas portanto esta minha tradução que eu queria explicar é que realmente eu diria que há partes da tradução em que eu deixei exatamente como estava, achei que não valia alterar, mas eu apercebi-me 20 anos depois, quando na Relógio d'Água me diz que já estão, aliás a versão que ainda agora foi mostrada, essa tradução já estava esgotada também a da Babel, e pediram-me para eu revisitar a tradução para ir para a publicação, mas realmente quando eu comecei a ler aquilo que tinha escrito há 20 anos, eu achei que aquilo precisava de ser mudado, não porque estivesse mal, porque achasse que estivesse mal, mas porque eu se calhar agora sou uma tradutora um bocadinho diferente. E realmente isso tem a ver, penso eu, com o facto de todos os tradutores serem antes de mais leitores. E realmente nestas 2 décadas que separam o momento em que eu fiz a primeira tradução e este momento atual, eu diria que estas 2 décadas também fizeram de mim uma leitora diferente e, portanto, também uma tradutora diferente, não é? Eu, entretanto, tive a oportunidade de lecionar Shakespeare a novos grupos de estudantes, fazer investigação sobre outros temas de que vou falar ainda hoje, sobre a utopia, de que não vou falar, mas também sobre Próspero e sobre a transição de Próspero mago para Próspero cientista, espero poder falar também sobre isso. E, portanto, o processo de revisão da tradução em que eu investi implicou, na verdade, uma reflexão sobre cada palavra, cada verso, cada rima, e também, eu diria, uma atenção redobrada à forma como resultaria a leitura do texto quando fosse levada a palco. E, portanto, esta tradução que vai agora sair pela Relógio d'Água, embora não renegue a tradução de 2001, eu diria que é substancialmente diferente e é o produto das minhas leituras da Tempestade e das minhas mais recentes opções tradutológicas. Aliás, eu tenho a ideia que daqui a 20 anos, se me pedissem para revisitar, teria que fazer uma terceira versão. Mas então, falando agora da peça propriamente dita, estamos a falar de uma peça que não é desconhecida do público português de todo, ela tem vindo a ser levada à cena com alguma regularidade nas últimas décadas. Eu gostava de recordar aqui 4 produções teatrais notáveis que nos foram oferecidas e que provavelmente aqueles que nos ouvem agora tiveram a oportunidade de assistir. A primeira data de 1996 e foi feita para o Teatro Nacional de São João a partir de uma tradução da Isabela Alves. Na altura foi feita com a encenação do Silvio Puccaretti e tinha Rui de Carvalho a fazer o papel do magnífico Próspero. Eu não sei se penso que ela terá vindo também a Lisboa, mas foi uma magnífica encenação. A segunda que eu gostava de referir também foi feita para o Teatro de São João em 2001. Ela teve como encenador James MacDonald. Na altura ele estava a dirigir atores da Royal Shakespeare Company e na altura a tradução que foi publicada pela Campo das Letras foi utilizada para a legendagem eletrónica da peça. Há uma outra terceira encenação que essa sim de certeza teve em Lisboa, com a encenação de Tim Carroll, a partir de um texto que foi traduzido por Fernando Vilas-Boas e contou também com um elenco português e eu gostaria muito de destacar aqui a inesquecível interpretação que Diogo Infante fez da Ariel. E também nessa peça lembrar que quem fazia papel de Próspero era uma mulher, era Valerie Bradell, que fazia o papel de Próspera e, portanto, alterando as relações de género que nós vemos na peça e com tudo que isso implica. E depois, a última encenação que eu queria chamar a atenção aconteceu em 2009, no Teatro da Cornucópia, com a encenação de Luís Miguel Sintra, que assumiu, aliás, também igualmente a interpretação de Próspero, e chamava a atenção para o facto de Sintra ter
integrado também o grupo que preparou a tradução do texto para a peça, e realmente quem vê depois o trabalho da encenação consegue compreender o conhecimento profundo que ele tinha da dramaturgia shakespeariana. E claro que ao longo destas 2 décadas, ou quase 3 décadas na verdade, a peça foi levada ao palco por outras companhias, muitas vezes no âmbito de exercícios finais de escolas de teatro. Eu sei disso porque elas escreviam-me a perguntar se podiam utilizar a tradução, como foi o caso da peça que foi ensinada por Carlos Avilés em 2016 para o Teatro Experimental de Cascais, e que contou também com atores profissionais nos principais papéis. Eu lembro-me também de um magnífico Próspero, representado por José Raposo. Mas eu estou a referir estas diferentes encenações porque o tema que eu hoje gostaria de abordar prende-se exatamente com Próspero, não é? E, portanto, já vimos Próspero também mulher. Hoje não iria, em princípio, explorar essas leituras feministas da peça, mas podemos depois discutir. Mas interessa-me sobretudo explorar Próspero a partir daquilo que ela representa. O que eu quero dizer é que a peça tem sido muitas vezes... a peça tem sido muitas vezes lida como a peça onde Shakespeare é representado por Próspero e vê toda a sua carreira e todas as suas obras representadas. Realmente nós não podemos esquecer, então agora aqui um parênteses também, que Shakespeare, esta peça de Shakespeare é aquela que nós encontramos no primeiro fólio, e a abrir o primeiro fólio, mas que foi a última peça de Shakespeare também, não é? Nós acreditamos hoje que depois da Tempestade Shakespeare terá escrito mais 2 peças em colaboração com Fletcher, o Henrique VIII e os 2 parentes nobres, mas para todos os efeitos, a Tempestade é tida como a última peça escrita integralmente por Shakespeare, e realmente o que é interessante nós vermos é a forma como ela abre o primeiro fólio, e temos que tentar perceber por que razão é que ela foi escolhida para abrir o primeiro fólio. Realmente, uma das questões que tem a ver com esta opção editorial de se colocar no primeiro fólio, que é publicado em 1623 e que vai ser festejado ao longo de todo este ano, de certeza, os 4 séculos do primeiro fólio. Realmente não podemos esquecer que esta obra se distingue, a Tempestade, em primeiro lugar, eu diria, pelo zelo editorial que ela própria revela, que é um zelo editorial invulgar. Nós encontramos uma divisão em atos e em cenas muito meticulosa, encontramos indicações cênicas profícuas, encontramos uma pontuação cuidada, encontramos a indicação do rol de personagens que não encontrávamos, por exemplo, nos quartos ou em todos os quartos. E nós, claro que sabemos a quem é que devemos esta excelência editorial. Nós devemos-la a Ralph Crane, o copista dos King's Men, portanto a companhia de teatro à qual Shakespeare esteve sempre ligado ao longo de toda a vida, quer como ator, quer como dramaturgo. E realmente foi a partir deste manuscrito preparado por Crane, no início da década de 20, que 3 compositores se empenharam na preparação desta última peça de Shakespeare e apostaram particularmente no embelezamento da primeira página. Mas há também críticos que consideram que o que terá levado os organizadores do primeiro fólio, John Hemmings e Henry Condell, a conceber a Tempestade este destaque assim tão grande, poderá ter sido também uma opção de marketing, diria eu. Realmente, como era a peça mais recente e como ela nunca antes tinha sido publicada, ela poderia parecer mais apelativa, se assim quisermos dizer, aos possíveis compradores do volume. E depois há também o facto de a peça ser uma peça muito curta, se nós a julgarmos pelo cânone isabelino, e portanto seria de leitura fácil. De qualquer forma, não sabemos qual terá sido a razão, mas a verdade é que os organizadores do volume acharam que a peça correspondia ao gosto do público e por isso a escolheram logo para a primeira peça do fólio. Mas o que é certo é que o facto de terem colocado esta peça, que foi a última, em primeiro lugar, acabou por afetar a história da recepção crítica. E realmente, como eu estava a dizer,
nós encontramos esta ideia de que esta última peça, nós encontramos, nos é apresentada como uma espécie de um epítome da carreira de Shakespeare, uma espécie de uma peça que nos oferece uma espécie de sumário retrospectivo de toda a obra. Mas o que é talvez importante nós também percebermos é que esta peça ganha também pela dimensão de relações de intratextualidade que estabelece com as peças que antecederam, não é? Apesar de ser a última peça, há todo um movimento de leituras intratextuais que ela dinamiza, não apenas porque nós, lendo a Tempestade, conseguimos perceber melhor alguns dos temas que encontramos em peças anteriores, mas também porque as peças anteriores, a leitura de peças anteriores, acabam por suscitar também novos sentidos e acabam por nos conduzir à análise de novas significações também na Tempestade. Por outro lado, e depois vão ver que está tudo relacionado com Próspero, por outro lado, embora seja uma peça virada para o passado, a verdade é que também nós encontramos na peça um outro movimento em direção ao futuro. Um futuro também indeterminado, porque realmente quando nós chegamos ao ato 5, ao quinto ato da peça, esse último ato não nos proporciona as informações de que nós precisaríamos sobre o que se irá passar depois do reencontro de todas as personagens, não é? E, na verdade, o epílogo que é recitado por Próspero acaba por apelar à imaginação poética do público, não é? E acaba por pedir indulgência na determinação do seu espírito. Portanto, eu diria que é quase irónico que Shakespeare tenha deixado em aberto esta peça, esta sua última peça, a peça que assinala o fim da sua carreira enquanto dramaturgo. Eu quero voltar ao epílogo, mas agora queria concentrar-me em Próspero e falar de um outro tema que tem vindo a condicionar a leitura dessa personagem e que tem a ver, sobretudo, com as interpretações pós-coloniais que se tornaram dominantes durante um período da crítica shakespeariana e que realmente condicionam muito a nossa interpretação de Próspero, não é? Porque convidam-nos a ver em Próspero a figura do colonizador. E é assim que eu diria que durante 2, 3 décadas era assim que Próspero nos era apresentado. Portanto, mas importa também compreendermos a história destas leituras pós-coloniais da Tempestade. Tem uma história que remonta a meados do século XX. Nós começamos com aqueles estudos pioneiros, verdadeiramente pioneiros, de Octave Manoni e de Franz Fanon, que depois Jan Nott vai desenvolver, e depois muito mais recentemente Stephen Greenblatt. E pelas mãos destes críticos, Próspero, com os seus livros, Próspero com a sua linguagem, acabou por se transformar no, podemos dizer, o estandarte do imperialismo inglês que invadiu e que usurpou a ilha do Bom Selvagem, de Caliban. E realmente, como o casal Vaughan e Bowen, demonstraram no volume que dedicaram a Caliban, esse livro precioso que todos conhecemos e a que tanto nos referimos na crítica shakespeariana, o selvagem, Caliban, depressa se tornou o ícone cultural do índio americano, não é? O índio americano oprimido pela Europa sofisticada. Mas para além do americano, houve outros 2 contextos geopolíticos que passaram a ser referidos, os da África e da Irlanda, não é? Os territórios que os ingleses tentaram subjugar. E eu diria que aí houve realmente momentos de grande exagero, porque nem mesmo a ausência de referências explícitas à Irlanda parece ter desconcertado a crítica, que continuamente punha a ênfase na importância da música e diziam, será que é música irlandesa? E será que a música que Shakespeare preveria ou gostaria de ter na sua peça, porque realmente é a mais musical de todas as peças, será que seria de origem irlandesa e, portanto, seria a forma de ele remeter para este contexto colonial e e colocar introduzir no enredo da peça esta ideia de que os britânicos tentaram controlar a memória do povo irlandês e também reescrever a sua história. O que é certo é que em pouco mais de meio século a história da Tempestade passou a ser vista como a história de toda a opressão colonial.
Mas o que interessa dizer, e portanto, e realmente nós hoje vamos às vezes ver algumas representações da peça e ainda em algumas encenações ainda persiste esta mensagem pós-colonial. Mas o que me interessa é falar agora daquilo que se está a passar mais recentemente, porque realmente esta interpretação pós-colonial não é já consensual no âmbito da crítica shakespeariana. E, na verdade, eu diria que há uma boa parte da crítica shakespeariana que tem vindo a empenhar-se nos últimos anos na denúncia de uma visão que consideram demasiado redutora do discurso sobre o colonialismo, que tem sido vertido pela crítica moderna. Eu estou a lembrar, por exemplo, Brian Vickers, que diz: o grande problema com estas leituras pós-coloniais é que identificam logo à partida os heróis e os vilões, não é? E dentre os estudos que clamam por uma interpretação da tempestade enraizada no seu momento histórico, enraizada no seu espaço performativo, eu gostaria de destacar as leituras de Jerry Broughton e de David Kasten, que de certa forma acabam por se complementar, porque o que acontece é que Broughton chama a atenção para a importância do Mediterrâneo na peça e Kasten acaba por juntar também um conjunto importante de argumentos que sustentam essa tese. E realmente a tempestade, lembra-nos Kasten, ocorre quando os nobres regressam a casa depois do casamento de Claribel, algures entre a África e a Itália, e portanto no Mediterrâneo. Este é um aspecto importante. E é também importante não esquecermos que Ariel se refere às Bermudas como um lugar onde eles não se encontram, não é? E depois temos também o caso dos olhos azuis de Sycorax, o Sycorax, em português seria Sycorax, que vários editores têm tentado explicar como um sinal de gravidez, mas que, na opinião de Kasten, deverão ser literalmente entendidos como olhos azuis, e realmente um Caliban de olhos azuis dificilmente poderia ser índio ou negro. Eu diria que nas fileiras da crítica shakespeariana, que rejeita esta interpretação pós-colonial da tempestade, deveríamos ainda considerar o nome de Leo Salinger, que defende que, apesar do Novo Mundo estar bem presente na peça, portanto ele não diz que o Novo Mundo não está na peça, o que nós não encontramos, diz ele, é uma crítica ao colonialismo. E esta eu devo dizer desde já que é a posição que subscrevo. Portanto, o Novo Mundo, claro que está bem presente na peça, e vou tentar depois explicar que está também presente na peça através da ciência, mas o facto de estar bem presente na peça não significa que seja detectável esta crítica ao colonialismo. E defende que há Salinger, num raciocínio que eu subscrevo, que a mentalidade colonialista estava ainda em formação em Inglaterra em 1611, a altura em que a peça deverá ter sido escrita. Embora, é lógico, as primeiras sementes dessa mentalidade já tivessem sido lançadas na Irlanda, não é? Mas para além disso, há um outro aspecto que nem sempre tem sido vindo a ser tido em conta e que as leituras pós-coloniais não têm em conta, que é a vontade que Próspero manifesta de regressar a Milão. Embora nos anos 80 do século XX tenham predominado, como eu disse há pouco, produções teatrais com propostas de leituras pós-coloniais da peça, o que é certo é que algumas encenações da viragem para o século XXI afirmaram-se sobretudo pela forma como pretenderam demarcar-se dessas mesmas interpretações. A título de exemplo, eu gostaria de referir a encenação de Peter Brook, de 1996, e Peter Brook, para desfazer qualquer equívoco, o que é que coloca em palco? Um Próspero negro, um Caliban branco de olhos azuis, um Ariel negro, uma Miranda indiana e um Gonçalo japonês. E, portanto, assim de uma só vez acaba por matar a discussão, que me parece importante. E gostaria de destacar também as encenações, por exemplo, de Adrian Noble, de 1998, que nos apresenta, onde Noble nos apresenta um Caliban branco e um Fernando negro, e também de James MacDonald, de 2001, com um Caliban branco e uma Miranda e um Ariel negros. E agora, mais recentemente, em 2016, valerá a pena falarmos também da produção que foi preparada por Gregory Doran para a Royal Shakespeare Company, que abandona também claramente a perspectiva pós-colonial e que aposta numa encenação que recorre a meios digitais,
para nos mostrar um Ariel que se encontra simultaneamente no palco, um pouco por toda a parte, e que adota formas diversas através de imagens geradas por computador. E, portanto, já perceberam a minha posição. Eu acho que o Novo Mundo está presente na peça, mas não é discernível ainda esta crítica muito clara ao colonialismo. Mas então, se recusarmos ao Novo Mundo este lugar de primazia que as leituras pós-coloniais lhe têm atribuído, que temas poderemos então definir como predominantes na Tempestade? Serão necessariamente temas relacionados com o velho mundo. Serão temas relacionados com as preocupações políticas e morais do velho mundo. E dentro das preocupações políticas, a crítica tem destacado duas dicotomias. Por um lado, a dicotomia autoridade, questionação da autoridade, e realmente não podemos esquecer que a peça abre exatamente com o contramestre a dizer, perante a tempestade, que importa ao regido das vagas o nome de um rei. E, por outro lado, a dicotomia poder legítimo e usurpação do poder, e não podemos esquecer que realmente há três conspirações na peça, não é? A conspiração que depõe Próspero, a conspiração que tem como objetivo a morte de Alonso e a conspiração que Caliban lidera também contra Próspero. A crítica tem também salientado, dentro do núcleo das preocupações políticas que encontramos na peça, a relevância da inquietação de Próspero com a manutenção da sua dinastia. E aqui, eu daqui a pouco vou falar também outra vez disso, mas realmente a identificação de Próspero com Jaime I poderá ser importante, embora nós saibamos que terá sido sobretudo quando da segunda representação da peça que Shakespeare terá pensado concretamente em Jaime I como a audiência da sua própria peça. E realmente um outro tema que nós encontramos e que hoje não iria falar, porque sei que não temos um tempo limitado, mas que terei muito gosto em falar depois no período de perguntas, tem a ver com o tema da utopia, que está, sem dúvida, presente na Tempestade, quanto mais não seja, essa é a minha interpretação, quanto mais não seja porque acaba por ser satirizado, não é? Eu depois, se quiserem, posso falar desse tema, mas sei que por agora iria passar, sobretudo, para a figura de Próspero, que é, sem dúvida alguma, a personagem principal da peça. Um brevíssimo parênteses apenas para lembrar que nas interpretações pós-coloniais da peça, Caliban surgia muitas vezes como a personagem principal, não é? Mas quando nós abandonamos a perspectiva colonial, a personagem principal é claramente a de Próspero, não é? É Próspero quem determina o curso da ação, é Próspero a figura principal também pela forma como se vinga, como perdoa, como concede a redenção, e ele próprio consegue para si a redenção, é ele que provoca a transformação em todas as outras personagens, é ele que com as suas artes mágicas determina o que vai acontecer, ele tem muito mais falas do que todas as outras personagens, e portanto é sem dúvida ele a personagem principal da peça. Mas então quem é este Próspero, que perdeu o ducado e que se viu atirado para uma ilha remota, e mais importante ainda, que livros são aqueles que ele tão profundamente estuda e que Caliban pretende destruir? Eu recordo daquilo que diz Caliban a Estevão e a Trínculo, quando querem instigá-los a matar Próspero, o que ele lhe diz é: lembra-te, tens de lhe atirar os livros, pois sem eles é um imbecil tal como eu e nem um só espírito lhe obedecerá. Eu devo confessar que esta questão se tornou, para mim, verdadeiramente crucial, e aliás, nesta nova introdução que preparei para a nova tradução, eu revisito e incorporo, logicamente, também texto da antiga introdução, mas acrescento uma secção nova sobre isto. Portanto, eu devo confessar que esta questão de que livros são estes se tornou, para mim, crucial, sobretudo depois de ter visto o filme Prospero's Books, não é? Os livros de Próspero, de 1991, escrito e dirigido por Peter Greenaway, que nos oferece o Sir John Gielgud a interpretar magnificamente o papel de Próspero. E aí, nesse filme, nós vemos representados de forma necessariamente especulativa, claro está,
os livros de Próspero. E aquilo que nós vemos é que são 24. Não é? Desde o primeiro livro, que é o livro da água, e o segundo livro, que é o livro dos espelhos, passando pelo livro das utopias, que é o 18º, e depois terminando no livro das 36 peças, é assim chamado, isto é, no próprio first folio, o próprio primeiro fólio. E na verdade eu devo dizer que acredito que é nestes livros de Próspero, que logicamente que na peça não são identificados, que nós encontramos a chave para a compreensão da personagem. E eu acredito que temos realmente de tentar compreender de que livros se trata, porque na verdade, através de Próspero e através dos seus livros, Shakespeare acaba por intervir num dos mais importantes temas que marcam a viragem do século XVI para o século XVII, que é a passagem de um mundo que acredita no poder da magia para um mundo que confia no conhecimento científico. Então, que livros são estes de Próspero? São livros de magia? E então deveremos ver Próspero como um alquimista ou como um mago? Ou serão antes livros de ciência? E então deveremos ver em Próspero um protocientista? Eu diria que é difícil chegarmos a uma resposta definitiva, até porque nós sabemos que a transição da alquimia para a ciência se deu muito lentamente e realmente, na verdade, por largas décadas há uma espécie de há uma sobreposição das duas cosmovisões. Mas no âmbito da crítica shakespeariana do século XX, a discussão da natureza dos poderes de Próspero foi protagonizada, eu diria, essencialmente por C.J. Sisson e por Francis Yates. E Sisson, falando da magia de Próspero, diz-nos logo, bem, esta magia é uma magia benigna. Aliás, o próprio Próspero insiste em descrever a sua própria magia como sendo benigna e como sendo branca, opondo-a, portanto, à magia negra de Sycorax. Ora, a magia branca, recorda Sisson, não era afetada pelos estatutos contra a feitiçaria e pelos estatutos contra a conjuração de espíritos maus, que foram mesmo publicados no reino de Isabel I, em 1563, e depois confirmados no reinado de Jaime I, em 1604. E mesmo admitindo que algumas das declarações de Próspero são desconcertantes, sobretudo na parte final, quando ele abdica da sua magia, Sisson explica-as não como uma expressão de magia negra, mas como uma influência das metamorfoses do Ovídio na peça. Por outro lado, Yates diz-nos que só poderemos compreender verdadeiramente a peça se nós atendermos ao seu contexto histórico. Isto é, se nós inscrevermos a peça no âmbito do revivalismo isabelino do período jacobita. E realmente não nos podemos esquecer que a peça, A Tempestade, foi levada ao palco pela primeira vez em 1611 e depois logo de seguida em 1612. No momento em que as falhas do reinado de Isabel I se estavam a tornar cada vez mais evidentes e a imagem de Isabel, a Rainha Virgem, era cada vez recordada com mais nostalgia. E por isso diz-nos Yates que, ao apresentar Próspero, o conjurador de espíritos, Shakespeare o que pretendia era evocar a magia branca do Dr. Dee, o astrónomo e o conselheiro da rainha, e diz-nos mais, a audiência coeva era muito bem capaz de compreender a sua mensagem. Na década de 90, William Eman contribuiu também para este debate, chamando a atenção para dois aspectos. Por um lado, para o facto de, embora parecendo semelhantes no objeto, a magia e a ciência diferirem, sobretudo, pela experimentação ativa e pela observação disciplinada que implica a ciência. E, por outro lado, para o facto de a nova filosofia, ou seja, a nova ciência, se ter desenvolvido a partir da mesma ideia que informava a magia branca, que era o conhecimento dos segredos da natureza. Portanto, tanto a magia como a ciência o que procuravam era conhecer os segredos da natureza. E realmente será difícil compreendermos o que representa Próspero sem percebermos a epistemologia científica de vários príncipes renascentistas, como por exemplo o imperador Rodolfo II, que era o mais famoso patrono das ciências ocultas e um ávido colecionador de segredos, ou o Francisco I de Médici, que passava o dia inteiro fazendo experiências no laboratório do seu palácio e, portanto, na altura em que estava a estudar um pouco, a ler mais sobre estes descobridores de segredos, lendo sobre Francisco I de Médici, parecia-me líquido que realmente era um bom exemplo daquilo que nós encontramos com Próspero e que faz com que ele depois seja expulso. Ou ainda o filho de Francisco I, Dom António,
autor de um manuscrito em 4 volumes, contendo segredos sobre as mais variadas matérias. E, portanto, neste contexto, o isolamento de Próspero, um príncipe italiano que trabalhava isolado no seu palácio, ganha um outro sentido, não é? Ele diz a certa altura: tornei-me alheio ao meu estado, imerso que estava em estudos secretos. E realmente não podemos deixar de notar, como nos faz notar também Cardano, o autor de Secretis, que era um livro publicado em 1562, alguns destes segredos eram completamente ilusórios. Às vezes eram truques de malabarismo, eram truques de ventrílocos, e assim seremos talvez capazes de compreender melhor a natureza dos livros de Próspero, bem como os estranhos sons e ruídos que dominam a sua ilha. Mas é importante notar também que os livros de Próspero têm diferentes efeitos em função do lugar em que ele a eles recorre. E neste sentido há um estudo que me parece fundamental, que é o de Denise Albanese, que nos lembra que os livros de nada servem a Próspero quando ele está no seu palácio. Aliás, é por causa deles que ele perde o seu ducado. Mas, no contexto do Novo Mundo, eles tornam-se um instrumento de subjugação. E é importante, ela diz-nos, Próspero não se apercebe de imediato desse poder, ele de início depende de Caliban. É Caliban quem lhe mostra onde estão as fontes de água fresca, onde estão as árvores de fruta, que são as árvores, portanto, tudo aquilo que vai permitir tanto a Próspero como a Miranda a sobrevivência. Mas aos poucos, Próspero vai descobrindo que aquilo que lhe era completamente inútil no velho mundo pode ser utilizado como um instrumento de subjugação no novo mundo e, portanto, adquire um importante significado político. Portanto, a ciência de Próspero transforma-se, aí sim posso dizer uma espécie de um início de uma prática colonial. Mas então o que me importa aqui salientar é a forma como Próspero se assume na peça como esta personagem híbrida entre o alquimista e o cientista, e representando depois mais do que uma fase de transição, diria eu, uma fase de sobreposição entre magia e ciência. E assim se compreende, como defende Mary Bowles Hall, que o manto de Próspero seja de difícil descrição, porque, na verdade, os mantos dos magos e dos cientistas eram exatamente iguais. Portanto, físicos, alquimistas, todos utilizavam o mesmo longo manto. E como explica Hall, os próprios cientistas, eles próprios não sabiam onde terminava a sua filosofia natural e onde começava a sua ciência mística. Mas então importa-nos perceber por que razão é que Próspero renuncia no final da peça à sua magia ou à sua ciência, conforme a queiramos interpretar. E é difícil realmente compreender porque a sua magia ou a sua ciência dá-lhe ascendente sobre o mundo natural, sobre Ariel e sobre todos os espíritos que se encontram ao seu serviço. E eu diria neste sentido que as respostas que têm vindo a ser oferecidas pela crítica shakespeariana remetem ou apontam para várias hipóteses. Será que Próspero renuncia à magia ou à ciência por reconhecer que ela é incompatível com os interesses de um bom governante e que o distraem das obrigações políticas e morais? Ou será que Próspero não necessita mais de exercer os seus poderes porque a restauração da ordem já foi alcançada? Ou seja, depois de ter gozado pelas suas artes de um estatuto quase divino, renunciará Próspero aos seus poderes por compreender que apenas assim poderá afirmar a sua humanidade e integrar-se na sociedade? Será que nós conseguimos encontrar resposta para estas questões se seguirmos o raciocínio da crítica, que tem vindo a identificar Próspero com Jaime I ou com o próprio Shakespeare? É que se identificarmos Próspero com Jaime I, afirmam alguns críticos, poderemos compreender por que razão é que ele não precisa mais das suas artes mágicas. É que a identificação do protagonista com Jaime I é feita pelos autores que reconhecem a preocupação de Próspero em arquitetar o casamento de Miranda com Fernando, todas as inquietações que Jaime I terá experimentado entre 1608 e 1613, que é o período em que decorreram as negociações para o casamento da sua filha Isabel. E, portanto, no final, Próspero renuncia às suas artes, porque, tal como Jaime I, poderá finalmente sossegar ao ver a continuidade da sua dinastia assegurada. Por outro lado,
a identificação de Próspero com Shakespeare é mais metafórica, diria eu, e parte do princípio, como explica já há muitos anos, há décadas mesmo, Middleton Murray, que Próspero, o princípio de que Próspero é, em certa medida, o paradigma imaginativo do próprio Shakespeare na sua função de poeta e que encarna a autoconsciência de Shakespeare no término da sua carreira política. E por essa razão é que A Tempestade tem sido considerada realmente a mais meta-teatral peça de Shakespeare. Contudo, e agora estou mesmo a acabar, como vimos já, A Tempestade é uma peça que se recusa a acabar. O discurso final de Próspero não põe o fim à ação. Ele antes lança um pedido que gera expectativas no leitor ou no espectador. E é, na verdade, importante nós notarmos que, ao contrário do que se passa, por exemplo, em Bem está o que bem acaba, não é o ator que desempenha o papel de Próspero quem se dirige no final ao público, mas a própria personagem. E, por essa razão, diz-nos Anne Barton, por exemplo, o epílogo reúne personagem e público, e não personagem e ator. E ao termos Próspero a dizer o epílogo, e não, como seria de esperar, o ator que tinha feito de Próspero a dizer o epílogo, assim é perpetuada a ilusão na realidade, e é sugerida também esta ideia de que a história não terminou ainda. E por isso não nos deverá surpreender a circunstância que é descrita por Christine Dymkowski, que em algumas representações da Tempestade, o público que não conhece o texto shakespeariano fica sentado à espera do desfecho da peça. E realmente no seu discurso final, o que Próspero pede ao leitor, ao seu público, é que lhe conceda duas benesses, o perdão e a liberdade. Mas como é que poderão os leitores, os espectadores, fornecer essas duas benesses? A sugestão que é feita por R.S. White, por exemplo, parece-me bastante razoável. Eles terão de aplaudir Próspero, pois não é para o aplauso do mundo que vivem os atores e os poetas. E ao fazer esta sugestão, que me parece muito interessante, o que White faz é alinhar-se ao lado da crítica que vê em Próspero o próprio Shakespeare. E era também desta forma que eu gostava de terminar esta minha intervenção, chamando a atenção para a importância de todas estas leituras de Próspero, Próspero como representando Jaime I, Próspero como representando Shakespeare, Próspero como representando esta fase de acumulação, que não é bem transição, como eu tentei explicar, destas funções e dos princípios da magia e da ciência. Era desta forma que eu gostaria de terminar, dizendo que não tenho, de forma alguma, respostas para muitas das perguntas que fiz, mas dizendo também que é exatamente por isso que a peça hoje nos continua a interpelar desta forma e a fazer com que a crítica se interesse por ela e a tentar compreendê-la também cada vez mais. Eu agora só tenho pena de você ter acabado, porque eu estava a gostar de continuar a ouvi-la. Muito obrigado, Fátima. Há aqui há uma questão que é colocada, para além portanto, alguém que refere também, brilhante exposição, a questão se consideraria também, por causa da questão dos livros, e da leitura, escrita, poético como objeto e prática, consideraria também a questão da mimese da representação como algo de central na peça. Sim, sem dúvida, também sem dúvida. Nós ali estamos a ver representados também toda a história da humanidade, se assim quisermos dizer. Eu não sei se é nesse sentido que está a colocar a questão. Mas esta ideia que todo mundo é um palco e que nós encontramos em comum a prover, me parece muito, muito importante também para compreendermos esta peça. Se há um interesse, eu até diria invulgar em relação a esta peça, tem a ver exatamente com este poder que ela tem de representar a história, se assim dizemos, de toda a humanidade. Não sei se era nesse sentido que estava a colocar a questão. Pois eu não penso que sim que era, mas não, de facto não era uma questão minha, foi uma questão que alguém colocou, portanto, que pôs no fórum das perguntas. Eu quero também referir às pessoas que quiserem intervir, portanto, que o podem fazer. Sim, era exatamente, a resposta está aqui, sim, obrigado. Obrigada.
Had we but world enough and time. Mas sim temos, afinal temos leituras escritas, é este o comentário. Eu gostava sim, como eu estava a dizer, se alguém quiser intervir mesmo sem ser, portanto, através da escrita de questões, é possível, portanto, fazer a permissão para poderem intervir de viva voz. Eu gostava de lhe voltar a um aspecto que você referiu, que é a versão fílmica do Peter Greenaway. Em que de facto os livros são claramente identificados e, portanto, no fundo há uma interpretação da própria personagem, uma interpretação não só da personagem, mas da própria obra, e se quisermos, através daquele momento de transição em que ela se insere, como você estava a referir a essa questão, magia, ciência, digamos que a narrativa é sincopada por livros, não é verdade? E o que é que você pensa no fundo, dessa interpretação do Greenaway? Foi essa interpretação que eu vi tardiamente, portanto foi depois de ter feito a tradução, essa primeira tradução, se não teria incluído estas observações na introdução, foi isso que me fez interessar muitíssimo pelos livros. Eu li depois imenso, e mesmo nas aulas aquilo comecei a chamar a atenção para os estudantes para esta questão da importância dos livros e sobretudo que livros é que eram estes, não é? E eu acho que o Peter Greenaway acertou mesmo, porque eu acho que era mesmo, são mesmo, no fundo, representam todos os livros e todo o saber, e um saber que na altura não se pode dizer se era alquímico ou se era científico, porque ainda não estava ainda feita essa definição dessas fronteiras. Mas é muito interessante, por exemplo, que o 18º livro seja o livro da utopia, porque também está presente na Tempestade, sem dúvida alguma, embora, como eu disse há pouco, provavelmente num registro mais satírico, normalmente nós pensamos, mas depois é interessantíssimo porque no final nós compreendemos que o próprio Próspero, ou que quem escreve, ou antes, que o próprio Shakespeare está na peça a escrever, é o próprio Shakespeare quem escreve todos aqueles livros, não é? E depois encontramos o 36º livro, que é logicamente, desculpem, sim, o 24º livro, que são os 36 livros, ou seja, é o first folio. Mas eu devo dizer que foi realmente esse filme, quando vi o filme, eu acho que percebi melhor Shakespeare e percebi melhor aquela figura de Próspero, porque sempre me meteu alguma confusão, não conseguia compreender bem o que é que ele estava ali a fazer, e eu acho que realmente através de Próspero Shakespeare procurou intervir nesta discussão sobre o que é magia, o que é a ciência, e sobretudo, como eu há pouco estava a dizer, mostrou que é exatamente a partir do momento em que a ciência é colocada em prática no novo mundo, que ela se torna ainda mais eficaz. Portanto, essa foi realmente a grande descoberta que me foi proporcionada pelo filme, que me parece genial. Eu depois vi, logicamente, o filme várias vezes e parece-me realmente genial. É uma das coisas também particularmente interessantes, porque é de facto o Carlos Oliveira, quando, por causa do filme da Abelha, de Fernando Lopes, da Abelha na Chuva, dizia que o Carlos Oliveira tinha gostado imenso do filme, que tinha sido a melhor leitura que lhe tinham feito do romance. E de facto, eu não estou a dizer que seja a melhor leitura, não é no modo algum isso, mas de facto é fundamentalmente uma interpretação muito, muito interessante, nomeadamente, por exemplo, a questão da opção que ele tem relativamente à voz, não é? Sim, e a opção também que ele tem em relação ao Ariel, que não é um Ariel apenas, são 3 ou 4 espíritos, já não me lembro ao certo quantos são, mas esta voz que nós depois chegamos à conclusão que é a voz de Shakespeare, não é? Porque chegamos ao final e estão lá o último livro dos 36 livros.
não é? Portanto, é muito interessante a forma como ele vai construindo. No início há algum estranhamento, não é? Quando nós começamos a ver o filme, dizemos, mas o que é isto? Há muita beleza, não é? Portanto, esteticamente é um filme belíssimo, mas realmente ao princípio não estamos a perceber muito bem o que é que nos está a ser dito, mas depois eu acho que à medida que vamos avançando e depois chegamos àquele final, conseguimos compreender aquilo que nos é dito. E como eu disse, foi exatamente depois de ter visto o filme que eu disse, mas eu tenho que compreender melhor porque é que estes livros estão aqui. E depois fiz uma série de leituras e realmente é extraordinário o número de príncipes fechados nos seus palácios, fazendo aquilo que estava a fazer Próspero e que fez com que ele perdesse também o seu ducado. É extraordinário e realmente todos vendia-se, havia uma espécie de comércio de segredos, não é? Muitas vezes era como fazer alguma coisa ou às vezes ter... aliás, a certa altura eu lembro de ter visto que o melhor presente que se podia dar a um príncipe era um segredo, não é? Que muitas vezes melhor era um segredo, algo que os outros não soubessem e que de certa forma lhes desse também esta ideia de poder em relação aos outros e sobretudo poder em relação à natureza, não é? Portanto, esta ideia do domínio da natureza. Eu depois também fiz um outro estudo, também não é a altura para falar aqui, mas em que eu acho que há, quando no próprio Francis Bacon, aquele secretismo que nós encontramos na Nova Atlântida está toda cheia destes segredos e portanto acho que há também alguma intertextualidade neste sentido, mas no Francis Bacon isso parece-me muito, muito, muito claro. Sim, e de facto que eu acho que o Peter Greenaway apanhou muito bem, esta ideia de que é uma peça que está num espaço entre dois tempos e consequentemente também lá está já um determinado tipo de catalogação, por exemplo, zoológica, é já a ciência emergente como nós a conhecemos hoje, não é verdade? Que eu acho que é muito interessante, para além, enfim, corre-se o risco, mas não faz mal, isto que importa é que a gente está a conversar, está-se a divertir com a conversa. Do aspecto muito interessante que é também o próprio diálogo que o Greenaway faz com a história do cinema e com o chamado Silent Shakespeare, porque A Tempestade é uma da meia dúzia de peças que são feitas ainda no tempo do cinema mudo, e a questão do naufrágio é uma citação visual desse Silent Shakespeare. Então é de facto muito interessante ver como todo o problema também da representação, para voltarmos um pouco àquela questão que tinha colocado pela Cília há bocado, toda ela é muito ampla no Peter Greenaway, de facto com uma estética ao mesmo tempo que é particularmente ousada, mas ao mesmo tempo aquela síntese que você faz no início da sua apresentação mostra também toda essa dimensão. De facto, as encenações que foram feitas, por exemplo, aqui em Portugal, portanto, desde finais dos anos 90, são também elas encenações particularmente ousadas. Sim, muito ousadas, todas elas, e magníficas, com magníficos autores. Mas eu por acaso até queria voltar a um outro aspecto de que falou, e que tem a ver com esta questão do diálogo entre a peça, não é? E todos os outros, estava a falar do filme, não é? O diálogo entre a peça e todos os outros filmes. Porque realmente esse diálogo faz também, porque é a peça mais mecânica, diria eu, de todas. Aliás, a crítica discute quando é que ela terá sido escrita, será que terá sido representada ou a pensar num local aberto, e todos dizem não, aquilo foi de certeza concebida para um local fechado e com aqueles mecanismos, porque há relatos realmente ainda muito próximos portanto, no princípio do século XVII, de como havia um mecanismo que pegava em Ariel e fazia com que Ariel levasse o banquete, não é? Portanto, aparece quando Ariel aparece sob a forma de uma arpia e que depois leva todo o banquete. E, portanto, todo este aspecto mecânico da peça é muito interessante, e
e é também habilmente evocado por Peter Greenaway. Isso parece-me bastante interessante. E por outro lado, há todo aquele diálogo entre a tempestade e agora peças subsequentes, mas também entre a tempestade e as peças que o próprio Shakespeare escreveu antes, não é? E quando estou a falar das subsequentes, estou a falar de peças escritas depois da morte de Shakespeare, claro, mas as peças que o próprio Shakespeare escreveu antes, mas depois há um outro diálogo que normalmente eu acho que as pessoas não se aperceberam ainda muito bem, que o próprio Shakespeare faz com a utopia de Thomas More. Porque eu não sei se lembram quando o Gonçalo faz aquele discurso sobre não é, se eu vigorasse, se eu mandasse, não é, vigoraria nesta terra a lei dos contrários. Mas há uma parte em que Gonçalo o que diz é: eu gostava era de ser rei. Não sei se se lembra dessa parte, Mário. Isso é muito interessante. Ele diria: se eu fosse rei nesta república. E isto aqui é muito interessante, a forma como nós encontramos esta intertextualidade, porque o absurdo desta situação, de Gonçalo ser rei de uma Commonwealth, que nesta altura, eu sei que Commonwealth não pode não querer dizer república, mas eu acho que é a Commonwealth de que fala Thomas More, não é? É denunciado pelo próprio Sebastião. E aquilo que eu encontro também é uma referência, ou pelo menos eu leio como sendo uma referência muito concreta à primeira tradução que foi feita da Utopia, que foi assinada em 1551 por Ralph Robinson, onde ele, com todo o cuidado para não ser atacado pela censura, transforma o topos, que era um principem, que principem em latim significa o principal ou o primeiro oficial, e não como príncipe, ele transforma-o no rei Utopos. E portanto, o que eu acho, espero estar certa, é que nós o que encontramos também na Tempestade é uma sátira à primeira tradução que todos conheciam nesta altura de Ralph Robinson da Utopia. Portanto, há toda uma série de relações, de intertextualidade que me parecem muito importantes e que nem sempre têm sido ainda notadas. E há tanta coisa ainda por descobrir, e isso parece-me muito importante. Diga uma coisa, relativamente à encenação que foi feita pelo Luís Miguel Sintra. É uma encenação, digamos que mais conservadora, ou mais... Sim, eu estava a tentar lembrar-me dela, o que sim, era conservadora na medida em que não era nada daquilo que nós estamos a encontrar às vezes, porque as encenações, e agora deixe-me só dizer, eu tenho tentado sempre que há o Shakespeare cá ou no estrangeiro, tento ver, e há alturas nós vemos como é que uma encenação, porque quer ser ousada, assassina uma peça, não é? Eu nunca mais me esqueço que em Praga fui ver um Rei Lear. Eu, como conheço bem o texto, não precisava da tradução, portanto aquilo fui capaz de compreender tudo, mas todo o Rei Lear era passado em cima, portanto, numa piscina, com as personagens a falarem em cima de um trampolim. E, portanto, o Lear estava de fato de banho e as três filhas estavam também de fato de banho. E, portanto, eu quando estive lá, portanto, não houve nada que me escapasse na medida em que eu conheço o texto e, portanto, sabia o que eles estavam a dizer, mas escapou-me realmente o sentido da encenação. E, portanto, e depois realmente... Há uma série de encenações que são interessantes. Nós, quando pensamos no próprio... Estou a pensar no Júlio César, não é? A encenação que é feita também pelo Welles, pelo Orson Welles, que é interessante, é muito importante porque tem uma mensagem muito poderosa, sobretudo no contexto em que é claro. Isso aí eu consigo perceber que haja alguma intenção. Agora, por exemplo, quando se põe o Próspero por uma mulher, como aconteceu numa das peças que eu falei, que eu mencionei, eu confesso que me custou um bocadinho compreender, porque há aí uma alteração do próprio sentido da peça, não é? E, portanto, estas encenações são boas, penso eu, quando são
inovadoras, mas quanto baste na medida em que respeitam o sentido da peça. Ou então que se assumam exatamente como peças completamente diferentes. Pois, porque de facto digamos que, determinado tipo de ancoragens antropológicas que se não são tidas em linha de conta, acabam por ser, enfim, se tornar outro objeto, no fundo. É completamente diferente, não é? É o que eu estava a dizer, esta ideia da próspera. Pois. A próspera está a mudar tudo, não é? Até porque as mulheres, até em relação à questão da magia, por exemplo, as mulheres que pretendiam ou que tinham, daquilo que eu pude ler, que tinham aspirações de ser alquimistas, eram chamadas bruxas e ardiam na fogueira. Portanto, uma próspera, em relação àquela discussão que eu estava a querer ter, se próspero seria um mago, não é? Um alquimista ou seria um cientista, quando fazemos com que o próspero seja uma próspera, ali é que só poderia ser claramente uma bruxa, não é? E portanto, se entendermos ao contexto, e portanto há realmente interpretações, encenações que acabam por trair, diria eu, o próprio texto. Aliás, todas essas diferentes referências que você faz a vários, sei lá, príncipes, etc. Portanto, o número de alquimistas relevantes, por exemplo, naquela altura, é de facto impressionante, porque você refere, por exemplo, o John Dee, está a pensar lá no Cornelius Agrippa, por exemplo, que é uma obra extensíssima, e tudo isso tem a ver, de facto, também com esses contextos, também eles de transformação, no fundo, transformação epistemológica, de facto, não digo que seja um corte, mas é todo um tempo de transição. Fátima, eu quero agradecer muito a sua. Agradeço muito a sua conversa, a sua conferência. Como é hábito, estas conferências portanto, que estão a ser transmitidas neste momento em direto são gravadas e ficarão depois disponíveis também no site da Fundação e da Cátedra. E isto eu creio que são, creio não, tenho a certeza, que são de facto instrumentos importantes também para os nossos estudantes, nomeadamente estudantes de licenciatura que podem encontrar nestes momentos, nestes espaços, a problematização sobre determinadas obras, às vezes com as quais eles se cruzam, com as quais não se cruzam, mas das quais ouvem falar, e de facto tem sido, é um dos aspectos interessantes, tem sido uma agradável surpresa o número de visualizações que nós temos tido ao longo destes tempos, destas conferências, e portanto, por isso mesmo também queria deixar enfim, lembrar que todos aqueles que não puderam, por qualquer circunstância, e que pretendam no futuro, podem obviamente aceder ao site e ver estas conferências. Recordo também que, enfim, isso já está agendado para todo o ano, já foi divulgado na nossa newsletter, mas iremos ter uma vez mais Shakespeare. Enfim, e desta vez António e Cleópatra, portanto, Júlio César, que você referiu, portanto, também já foi abordado aqui. Enfim, Shakespeare acho que vai ser sempre uma presença mais ou menos permanente. Enfim, é um anfitrião, ele é que se torna um anfitrião. Fátima, muito obrigado. Bom ano. Agradeço muito a atenção também daqueles que nos estão a ouvir e daqueles que possam vir a ouvir, e muito obrigada, Mari, e parabéns por esta iniciativa, porque, como há pouco disse, é um instrumento importante para diferentes públicos, e portanto não é apenas os estudantes, é também daqueles que se interessam, e muitos parabéns por esta iniciativa e muito obrigada pelo convite. Obrigado, Fátima, até breve.